Olá, bem-vindos ao canal Filosofia Urgente. Hoje nós vamos tratar de um dos temas mais frutíferos dessa área, que é a filosofia da religião. A filosofia da religião pretende especificamente abordar, podemos sintetizar assim, a seguinte questão: o que significa exatamente afirmar que Deus existe? Hoje nós veremos um dos problemas que desafia essa questão, que é o chamado problema lógico do mal. E podemos começar explicando o que é o problema lógico do mal. Esse problema diz respeito à incompatibilidade entre como Deus é frequentemente descrito e a presença e a existência do mal. Ambos os eventos parecem ser, para os filósofos, bastante incompatível. Antes, uma ressalva. Em vídeos anteriores eu mencionei que uma das distinções fundamentais entre a filosofia e a religião é que a religião dá bastante ênfase na fé, que é uma aceitação inquestionável, é uma aceitação acrítica, é uma aceitação tomada como verdade sem exame, sem análise, sem o devido escrutínio da razão. Então, a fé é aquilo que se aceita sem duvidar. A filosofia, como mencionamos anteriormente em outros vídeos, ela acredita que tudo pode ser duvidado e tudo pode ser analisado a partir das faculdades da razão. Bom, o problema da incompatibilidade, melhor dizendo, o problema lógico do mal, consiste em exatamente descrevermos com muita frequência Deus como um ser todo-poderoso, então ele pode tudo, onisciente, então ele sabe de tudo, e todo bondoso. Então, essas três atribuições frequentemente destinadas para descrever Deus, elas parecem bastante incompatíveis e não parecem se encaixar com a existência do mal. Muito bem, o que nós esperaríamos é que um ser que pode, sabe como fazer e tem a bondade para fazer, exatamente erradicaria com o mal. Mas o que é o mal? Aqui temos que fazer também uma grande distinção. Existe o mal moral, o chamado mal moral, e existe o chamado mal natural. O mal moral é muito simples de entender. São aqueles que dependem dos atos humanos. Como, por exemplo, um indivíduo que tortura uma criança arrancando com alicate as unhas desta criança. Este é um mal moral. É um sofrimento decorrente diretamente das ações humanas. Ao passo que o mal natural são aqueles eventos que não dependem das ações humanas, como os terremotos, que são provenientes do movimento das placas tectônicas, os maremotos, os tsunamis, os furacões, as enchentes e, algo que nós vamos deixar para o final, a predação mútua entre animais. Todos esses eventos do mal natural independem do homem. Pois bem, no primeiro momento, os defensores da compatibilidade entre a existência de Deus e a existência do mal apresentam o seguinte argumento: ora, se não houvesse o mal, evidentemente nós não saberíamos apreciar o bem, o amor, porque é na perda
que valorizamos o amor. É na perda que valorizamos o bem. Então, existe algum mal necessário. Evidentemente que os teístas, assim são chamados os que defendem a compatibilidade da existência de Deus com a existência do mal, afirmam que o mal moral depende do livre-arbítrio. E isso resolveria a questão. Mas resolveria em parte, porque não dá conta, evidentemente, do mal natural. De qualquer forma, o argumento em favor da compatibilidade entre a existência de Deus e a existência do mal é a de que algum mal é necessário para compreendermos o bem. Portanto, seria uma espécie de plano pedagógico de Deus para que o ser humano compreendesse o amor. Ora, do outro lado, o argumento contra esse argumento compatibilista afirma que se existe algum mal necessário para esse fim pedagógico, existe, por outro lado, de modo inegável, um mal desnecessário. Um mal em uma quantidade absurda, um mal em uma intensidade absurda, como, por exemplo, as enchentes que atacam evidentemente as criaturas mais inocentes. Os animais são os primeiros a morrerem em terremotos, em maremotos. As crianças sofrem absurdamente diante desses desastres. E mais, é curioso, dizem os filósofos que estudam essa questão do problema lógico do mal, como por exemplo um dos grandes nomes, David Hume, é curioso que as tragédias naturais, elas ocorrem geograficamente em pontos e não ocorrem em outros do globo, o que significa uma desigualdade, né? Para ser justo, para que se encaixasse o plano divino pedagógico, os desastres que acabam, por exemplo, com a Indonésia, que ocorrem profundamente em alguns locais da África, deveriam ocorrer no coração da Alemanha, deveriam ocorrer no Brasil, deveriam ocorrer na Inglaterra. Mas o que se observa, indubitavelmente, é uma distribuição não igualitária desse mal. Portanto, um mal desnecessário, um mal agudo, um mal, me desculpe o trocadilho, mal distribuído. Bom, diante desse enigma, os filósofos se perguntam, então, qual é a compatibilidade desse excesso de mal e a existência de Deus? Seria porque Deus não existe? Porque ele pode acabar com esse mal. Ele sabe como distribuí-lo bem e numa intensidade razoável para que aprendêssemos o amor e o bem. Em contrapartida, ele, além de ser todo-poderoso, sabe como fazer, além de saber como fazer, ele é todo bondoso, o que significa que ele tem ou teria motivos suficientes para manter esse nível de mal natural em um patamar razoável dentro da perspectiva de um plano pedagógico. Então a tese parece não se sustentar. E o pior, aqueles que defendem a incompatibilidade da existência de um Deus descrito desse modo ou com a existência de um mal natural, apontam um ponto muito curioso: as doenças e a predação mútua. Eu vou ficar com a predação mútua. Charles Darwin foi o primeiro a se surpreender ao descobrir as relações entre as vespas e as lagartas.
Curiosamente, ele descobriu isso quando passou pelo Brasil. Pois bem, existe um tipo de vespa, como todas as vespas, elas são parasitárias. A vespa escavadora tem como sua presa a lagarta cinzenta. Pois bem, a vespa, ela caça a lagarta e o corpo da lagarta é constituído de segmentos anelados por anéis. Em cada anel há gânglios, que são processadores sensoriais, nervosos, melhor dizendo. Para cada gânglio desse, a vespa pica. E pica em cada um. Ao picar, a vespa não mata, curiosamente, não mata a lagarta cinzenta. Ela simplesmente mantém a lagarta cinzenta viva. Após isso, arrasta a lagarta para sua toca, a vespa, e deposita suas larvas. A vespa sai e os filhotes da vespa, vamos chamar assim, eles pouco a pouco vão amadurecendo e vão se alimentando da carne viva da lagarta cinzenta. Evidentemente que você deve imaginar a dor que isso pode provocar. A propósito, Charles Darwin, no livro A Origem do Homem, comentou o seguinte: não consigo compreender como um Deus benevolente tenha criado uma relação entre animais deste modo. E de fato é curioso. É fácil imaginar a dor que a lagarta sente, por um motivo muito simples. Os animais são constituídos por sistemas nervosos. Por exemplo, nós temos células especializadas em captar energia térmica, de tal modo que se eu aproximar uma barra incandescente próximo do seu olho, você vai imaginar e se afastar, imaginar o quanto de dor isso pode provocar. O mesmo ocorre com uma vaca quando alguns indivíduos com um ferro quente marcam a vaca. Nós temos células ultra especializadas em receber energia térmica. E a intensidade dessa energia térmica, evidentemente, destrói essas células, o que provoca aquilo que nós chamamos de dor. Então, permanece uma dúvida filosoficamente perturbadora. Se Deus existe, é todo-poderoso, sabe como fazer, por ser onisciente, tem toda a capacidade para fazer, por ser todo-poderoso, quer fazer, por ser bondoso, porque permite que relações como essa, como o mal natural, ocorram. Esse é o problema lógico do mal. No próximo vídeo, discutiremos um pouco mais a fundo este problema. Um forte abraço, se você gostou, deixe seus comentários, curte o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Filosofia Urgente. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.